Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, como é que vocês estão? Acredito que estejam todos bem. Mais uma aula aqui no nosso canal, importante para a sua aprovação. Mantenha a mão na corda. Lembre-se, você vai ser o próximo aprovado, mas precisa estudar e aqui estou para te direcionar com relação aos principais conteúdos, tanto da parte específica, né, de educação física, como também de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Lembrando, pessoal, a nossa aula de hoje a gente vai tratar de questões voltadas para a Prova Nacional Docente. Essa prova que nós baixamos, né, que nós conseguimos construir questões, analisamos de fato a prova, né, é na de 2019, né? Então a gente está trazendo aquilo que a gente entende que chegará ao mais próximo, né, lá, né, na Prova Nacional Docente. E outra coisa, pessoal, se você não assistiu, assista. Nós temos uma aula aqui no nosso canal, né, que a gente fala do conteúdo programático, fala de tudo que na verdade, na regra do jogo, né? Eu falo que o edital é a regra do jogo. Então, nós temos uma aula aqui sobre os conteúdos programáticos, sobre realmente o edital da Prova Nacional Docente. Então, se você já assistiu, está inteirado, legal. Se você não está, assiste lá, é importante. Por quê? Porque isso também faz parte do processo de aprovação. E mais, eu falo sobre checklist de editais. Isso é importante você saber como vai cobrar, aqui, eu estava analisando umas questões, né? Pessoal, é uma forma de cobrar diferente, entendeu? Eu falo que questões de concurso público é interpretação. Então, é importante você também se inteirar disso, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a primeira questão, que fala sobre acessibilidade, educação especial, né? É importante a gente entender que não haverá só conteúdos específicos, mas sim conhecimentos gerais. E está aqui a primeira questão. A foto vai ilustrar, né? Mas vamos lá. O princípio da acessibilidade expõe que na construção de espaço, na formatação de produtos e no planejamento de serviços deve considerar que as pessoas com deficiência são usuárias legítimas, dignas e independentes. Nenhum serviço pode ser concebido, permitido, autorizado ou delegado sem acessibilidade plena para não obstaculizar, quer dizer, há um obstáculo, ok? O exercício pleno dos direitos pelas pessoas com deficiência. A acessibilidade é um direito de todos os cidadãos e, por isso, não se limita a propiciar a inclusão de pessoas com deficiência, mas também de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestante, em outra situação vulnerável. Considerando a imagem e as informações apresentadas, avalie as afirmativas a seguir. Então, pessoal, vamos avaliar para ver que é diferente, é interpretativo. Vamos lá. Projetar e adaptar as vias públicas facilita a circulação das pessoas com dificuldade de locomoção e usuários de cadeiras de rodas, sendo uma medida adequada de acessibilidade? Pô, legal. A número 1 está certa. Então a gente elimina a, já eliminou a A, beleza? Porque só diz que só apenas a 3 está correta. Beleza, vamos lá. Padronizar as calçadas com a implantação universal de rampas, faixas de circulação livres, de barreiras, guias e pisos antiderrapantes. Atende ao princípio da acessibilidade? Pô, excelente! Já te dou uma dica aqui, um adendo, vamos fazer um parênteses. Artigo 58 da LDB, Educação Especial, estuda lá, é legal. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação é a lei que rege a educação no Brasil. Então, vai lá, estude, é importante você se inteirar, porque isso pode cair? Pode. Voltando, vamos lá. 3. Garantir a ajuda de terceiros a pessoas com deficiência nos edifícios públicos e em espaços abertos. E em uma previsão legal convergente. Não, garantir a ajuda. Não, pessoal, tá errado isso aqui. Tá? Não é algo que se faça ou se construa acessibilidade, ok? Implantar sinalização sonora nos semáforos e informações em braille nas sinalizações dos espaços urbanos para pessoas com deficiência visual são providências de acessibilidade adequadas? Pô, excelente. Então, olha só, a única que está errada é a número 3, garantir a ajuda de terceiros a pessoa. Não, pessoal, não. Ele precisa dar acessibilidade, ok? Existe a diferença entre integrar e incluir, ok? Vou dar um exemplo aqui, claro, numa festa de 15 anos. Aquele aluno integrar, ele está na festa de 15 anos,
Incluir é ele estar na festa de 15 anos e dançar, entendeu? Ele está incluso, ele está lá, ele está participando, ele tem voz. Então, lembra sempre disso, integrar e incluir, né? Integrar. Ele vem para a festa de 15 anos, ele está lá, ele tá ali na festa, mas incluir não, ele é extremamente participativo. E o grande objetivo da acessibilidade é o quê? Que ele seja participativo, que ele realmente que ele esteja em acesso direto, né, àquilo que vai fazer com que ele tenha, né, acessibilidade de fato, de verdade. Por isso, o nosso gabarito é a letra D de dado, ok? Professor Tiago Paulo na área. Então, artigo 58 da LDB, né? E é importante você se inteirar, porque conhecimentos gerais está no edital da Prova Nacional Docente. Fechou? Olha que maneiro! Quer turbinar os teus estudos? Quer ser aprovado? Ok? Em concursos públicos? Comunidade Bússola da Aprovação. Estude por menos de 30 minutos. Fato, pessoal. Nós temos aulas lá bem diretivas, com menos de 30 minutos. Você que está aí perdido, não sabe por onde estudar. Professor, eu quero estudar para a Prova Nacional Docente, o seu curso. Pessoal, aqui na descrição da aula tem um link. Clica! 30 dias de garantia, acesso vitalício, comunidade Bússola da Aprovação. Como eu falei, checklist de editais, a comunidade, técnicas de estudo. Tá difícil organizar o teu dia, tá difícil organizar os teus estudos concurseiro. Tá ali, organização e rotina de estudos. Isso faz parte. Não é a quantidade de horas, é a qualidade dos teus estudos. Por isso que eu falo, você pode estudar realmente. Por menos, no caso, a gente fala que estudar, né, apenas, né, por 30 minutos ou por menos de 30 minutos. Por quê? Porque eu tenho certeza que se você otimizar o seu tempo, se você for direcionado, realmente você vai ter qualidade nos seus estudos. Ó, o link está na descrição da aula, clica e, como eu sempre digo e falo, vem para o lado de dentro. Segunda questão, vamos fazer uma definição? Uma habilidade discreta é uma ação motora caracterizada por ter um início e um fim bem definidos, sendo geralmente breve e com uma sequência de movimentos pré-definida. Então, isso é o conceito de habilidade discreta. É importante você se debruçar no tema desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Já chegamos na parte específica de educação física. Vamos para a questão. Com a definição, obviamente, você vai conseguir matar a questão. Matar no bom sentido, tá? As habilidades são complexas e diversas. Para classificá-las, são utilizados modelos que consideram algumas características, tais como a organização do movimento, o nível da previsibilidade ambiental, a importância relativa dos elementos motores e cognitivos envolvidos na performance. A imagem a seguir mostra o momento do movimento de arremesso de uma bola no softball, representando uma habilidade classificada como discreta. Professor, vou beber uma água aqui rapidinho. Perceba que se usa muito imagem, então já fique atento. Pode ser que na sua prova tenha muitas imagens, ou não, ok? Para caracterizar e construir a questão. Beleza? Vamos lá. Considerando esse texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Vamos lá. A corrida, a natação e o ciclismo são exemplos de habilidades discretas? Vamos lá. Por quê? 2. Uma habilidade discreta caracteriza por pontos bem definidos de início e de fim do movimento executado. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Pessoal, pergunto eu a você. A natação, a corrida e o ciclismo. Bota para mim, por favor, o conceito, né? Para a gente trabalhar em cima do conceito. A natação, a corrida e o ciclismo são ações motoras caracterizadas por um início e um fim bem definidos? Na corrida você tem isso, na natação você tem isso, né? Sendo geralmente breve e com uma sequência de movimentos pré-definida. É assim, no ciclismo Você tem vou fazer você pensar. A habilidade discreta se constrói e se conceitua em cima de corrida, natação e ciclismo?
É tudo pré-definido? Você já sabe o que vai acontecer? Óbvio que não. Por isso, pessoal, o gabarito é a letra D. A primeira está errada. Ok? Não existe, né? Assim, a gente trata, quando fala de não existência, é questão de conceito. Você acha que a corrida, a natação e o ciclismo tem pontos bem definidos do início e do fim, em termos de movimento executado? Óbvio que não. Entendeu, pessoal? Então, a primeira fala de modalidades esportivas, sejam individuais ou coletivas, ok? O porquê já traz o conceito de habilidade discreta. Então é importante a gente ter isso. Vamos fazer uma análise da questão, uma análise profunda, uma interpretação, porque isso faz diferença na prova. Prova de concurso público ela é interpretativa. Vamos atrás do hashtag farelos. Por isso, o gabarito já está, tenho certeza, é a letra D. A acerção 1 é uma proposição falsa e a 2 uma proposição verdadeira. Dica aí importante: estude a temática desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Não cai, despenca em prova. Ok, aluno? Vamos para a terceira questão sem mais delongas. Vamos falar sobre metodologias, né, de ensino do esporte. O esporte é um dos principais conteúdos que caem nos concursos de educação física. E na prova nacional docente não será diferente. Tem questões sobre o fenômeno esportivo, né? Então aqui a gente está falando de metodologia de ensino. Então, vamos lá. Pedagogia do esporte, método global. O que é o método global? Parte da totalidade do movimento e caracteriza-se pelo aprender jogando. Parte dos jogos pré-desportivos, jogo com algumas alterações das suas regras para o jogo formal. Utiliza-se inicialmente de forma de jogo menos complexas, cujas regras vão sendo introduzidas aos poucos. Quer dizer, você trabalha pequeno, médio e grandes jogos. Você vai implementando ali, trabalha jogos pré-desportivos. Tem na prova? Tem. É importante você entender o conceito daquilo que você está interpretando. Ok? Analítico ou parcial. Este método consiste em ensinar destrezas motoras por partes, para posteriormente o quê? Uni-las. É aquela coisa fracionada. Esse modelo surgiu primeiramente nos esportes individuais e particularmente representado pelo método parcial e assume várias definições que apontam para um mesmo ponto. As habilidades são treinadas fora do contexto de jogo para que depois possam ser transferidas para situações de jogo. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra. Eu estou trazendo para você, aluno, o conceito. Quer dizer, um trabalha jogos pré-desportivos, né? As regras são introduzidas aos poucos. O outro não. O outro trabalha de forma fracionada. Pedagogia do esporte. Lá na comunidade Bússola da Aprovação tem uma aula que a gente desseca esse tema. Ok? O link está aqui na descrição da aula. Clica, 30 dias de garantia. E outra coisa, acesso vitalício. Tudo bem? Vamos para a questão? Olha o que diz a questão. Os modelos metodológicos escolhidos pelo profissional de educação física para o processo de ensino dos esportes coletivos exercem forte influência nas relações que cada sujeito estabelecerá com a prática esportiva ao longo da vida. Portanto, cabe ao profissional conhecer e selecionar adequadamente os métodos de ensino, metodologia quer dizer pedagogia do esporte, de modo que contribuam para a percepção positiva sobre esses esportes pelos alunos e a forma de ensinar a didática. Considerando esse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Vamos lá, galerinha, que maneiro! Preste atenção. 1. As crianças que participam das aulas de futebol baseadas em métodos predominantemente analíticos constroem uma representação simbólica do futebol, associada à competitividade e à valorização da vitória. Diferente das crianças que vivenciam aula diferente das crianças que vivenciam a aula de base metodológica predominantemente global, em que valoriza a participação, ou seja, a própria vivência esportiva. Isso aqui, pessoal, tá certinho. Quer dizer, a banca, ela traz os dois conceitos e traz um estudo de caso, né? É o estudo de caso, ela propõe a você
né, o que os métodos constroem em cima do processo de ensino e aprendizagem, ok? Os dois métodos têm esse direcionamento. Predominantemente analíticos, constroem uma representação simbólica do futebol associada à competitividade e à valorização da vitória, ok? O outro não, né? O analítico, né? O outro não, diferente das crianças que venciam predominantemente o global. Então, o analítico constrói o quê? Competitividade, valorização e vitória, ok? E o global valoriza a participação, ou seja, a própria vivência esportiva. Certinho, A1 tá certa. A2, os modelos metodológicos de base analítica do ensino dos esportes coletivo promovem a cooperação. Opa! Não! Constroem competitividade e valorização à vitória, que a gente já matou entre os participantes, e o atendimento do jogo a partir do todo. Ao passo que os modelos metodológicos predominantes globais, o ensino desse esporte, valoriza a competitividade. Não! Global não valoriza a competitividade. Global valoriza o quê? A participação, a vivência, a sociabilização. Por isso, o nosso gabarito, com certeza, é o seguinte, é a letra C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 uma proposição falsa. Quer dizer, na proposição 2, eles inverteram o conceito a respeito da pedagogia do esporte, no caso de como vamos ensinar o esporte no chão da escola. Ok, pessoal? Gostou da aula? Deixe um like, pessoal, deixe um comentário, deixe uma sugestão. Nós temos a nossa comunidade Bússola da Aprovação, checklist de editais, estude por menos de 30 minutos, pessoal, fato. Materiais em PDF, suporte, checklist de editais, direcionamento, organização e planejamento. Pessoal, o link está na descrição da aula. Não fica perdendo tempo, não. Você está aí perdido, de repente você vai fazer a prova nacional docente, não sabe nem como, nem porquê. O porquê que você fez. Você foi lá, eu me inscrevi. Mas agora você tem um direcionamento, agora você vai saber o como estudar. De repente você está desanimado aí, se inscreveu, vou lá, vou me inscrever no concurso da prova nacional docente. Por quê? Vou lá tentar. Mas agora você encontrou o professor Tiago Paulo, estenda a sua mão, estenderei a minha. Venha estudar com quem realmente levará você à tão sonhada posse. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Mantenha-se conectado conosco. Instagram, @Thiago Paulo Concurso. Mande dúvidas. A gente está aqui pronto para ajudar você a chegar até a posse. Um forte abraço e vem para lá de dentro. Valeu!